Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Joaquim Barroca é a segunda pessoa com ligações ao Grupo Lena a ser detida no âmbito da Operação Marquês, que investiga crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção depois da detenção do ex-administrador Carlos Santos Silva. O administrador do Grupo Lena, Joaquim Barroca, que é um dos seus principais acionistas e filho do fundador, foi detido na quarta-feira na sequência de buscas realizadas à sede do grupo na Quinta da Sardinha, concelho de Leiria, disse fonte ligada ao processo à agência Lusa. Joaquim Barroca seria uma das pessoas autorizadas a movimentar as contas na Suíça, onde estiveram depositados 23 milhões de euros, alegadamente pertencentes a José Sócrates. As medidas de coação serão conhecidas esta sexta-feira. A revisão da Lei do Tabaco foi aprovada ontem em Conselho de Ministros. Prevê a proibição do cigarro eletrónico com nicotina em espaços públicos fechados. No que diz respeito aos cigarros, ainda o Governo vai proibir o comércio de tabaco à distância, ou seja, a partir de lojas online. Quanto ao tabaco, são várias as medidas aprovadas. Desde logo, os maços de tabaco vão passar a ter imagens com o objetivo de sensibilizar os fumadores para os perigos associados ao tabagismo. Vão também ser eliminados todos os aspectos que digam respeito a considerações de natureza subjetiva, como as definições de light ou suave. Foi aprovada também a fiscalização do consumo de álcool por menores. Paulo Macedo indicou que a revisão agora aprovada vai uniformizar a proibição de venda de bebidas a menores, independentemente do tipo de álcool, e vai contribuir para uma fiscalização melhor e transmissão de uma mensagem mais clara. Proibição, então, da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, aprovada em Conselho de Ministros. Ficamos agora com o habitual comentário desportivo, com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde, obrigada desde já pela tua presença. Esta foi uma semana de Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto foi jogar à casa do Bayern e foi derrotado por 6-1. É verdade, foi mesmo o descalabro. Posso dizer que foi mesmo o descalabro e o Futebol Clube do Porto começou a perder o jogo a partir do momento em que apresentou aquele 11 inicial. Temos uma equipa toda a época moldada a jogar com dois laterais ofensivos, Danilo e Alexandre. E o que o Lopetegui fez foi recuar estrategicamente os dois laterais que jogaram em vez desses dois habituais titulares. Eu penso que o Lopetegui, isto é claro que é uma visão subjetiva, uma visão muito opinativa, mas o que ele quis foi impedir aqueles lançamentos longos que o Bayern Munique faz com muita frequência, de colocar, de servir a bola no Müller na zona posicionada entre o central e o lateral. E para isso tem que ser jogadores altos, de facto, que são mais eficientes a combater esse tipo de lances. Mas o que o Lopetegui fez foi resolver um problema e criar uma data deles. Portanto, a partir do momento em que não tivemos dois laterais ofensivos, os laterais do Bayern e os alas conseguiram subir com muito maior frequência, tornaram-se em verdadeiros médios e com isso confundiram todas as marcações do meio-campo do Futebol Clube do Porto, que ficou sem saber se fazia pressão ou não. Isto também para além da atrapalhação que causou na linha defensiva. Portanto, foi o ponto nevrálgico de todo o desequilíbrio que o Futebol Clube do Porto sentiu nesse jogo. Depois, com o Bayern Munique, uma equipa habituada a jogar em posse, uma equipa habituada a criar situações de superioridade numérica no centro do terreno, o Futebol Clube do Porto acabou por ser uma presa fácil e foi aquele descalabro que se viu. Portanto, uma má estratégia por parte do treinador que condicionou toda a eliminatória. De facto, não era uma eliminatória fácil. O Bayern é superior ao Futebol Clube do Porto, temos que dizer. Foi a primeira vez que o Futebol Clube do Porto jogou contra uma equipa em que, assumidamente, é pior, tem menos valores individuais, mas penso que não se pode mudar as riscas a uma zebra, não é ser assim tão radical, e por causa daquele problema, que vê-se que preocupou muito Lopetegui, a ausência dos dois laterais titulares, mas seja como for, a estratégia deveria ter sido na mesma ofensiva. Penso que a não inscrição também de José Ángel nesta segunda fase da Liga dos Campeões acabou por pesar um bocadinho.
e Ricardo deveria ter sido titular, assumia-se o risco da presença do Müller nessa zona do terreno e tentava-se contrariar o Bayern de outra forma. Assim houve um desequilíbrio total e é como te digo, não se pode mudar as riscas a uma zebra assim de um momento para o outro, portanto acabou por ser um resultado previsível e infelizmente para o futebol português. O Bayern também foi um Bayern muito diferente daquilo que vimos aqui no Estádio do Dragão. O Bayern fez aquela substituição que se previa, tirou o Dante e pôs o Badstuber, que é um jogador mais habituado. Foi o Boateng até mais que saiu com aquelas primeiras saídas de bola, um futebol muito em posse. O Bayern, quando se apresenta a jogar em zonas muito avançadas do terreno e quando consegue criar superioridade numérica sempre nessas zonas do terreno, como aconteceu na primeira parte, torna-se uma equipa muito agressiva. O Bayern subiu as suas linhas, não fez uma subida de linhas anárquica nem irracional. Não houve assim uma grande diferença quanto a mim na estratégia. Houve pontualmente, mas globalmente não houve uma grande diferença na estratégia que o Bayern apresentou aqui. A diferença foi que no Dragão o Futebol Clube do Porto conseguiu fazer uma pressão alta, manteve-se fiel ao seu ADN e não deixou o seu adversário jogar. Aqui recuou estrategicamente, correu mal, e frente a uma equipa do Bayern habituada a fazer aquela troca de bola, aquelas tabelinhas, aquele jogo em posse, que não é quase que fiel a uma formatação tática, mas é quase uma estratégia em que o jogador que tem a bola tem que sempre ter 2 ou 3 opções de linha de passe. Não é um futebol, como é que é dizer, é o chamado... É um futebol de posse com imaginação e com frieza suficiente para, quando se perder a bola, saber se salvaguardar em termos de transições defensivas. O Bayern manteve-se fiel a ele próprio. O Futebol Clube do Porto é que não. O Futebol Clube do Porto é que se adulterou e pagou bem caro por isso. Com uma goleada que de facto não era expectável. Não era expectável. O Futebol Clube do Porto já... lembro que há cerca de 10 anos, penso eu, que o Futebol Clube do Porto também enfrentou o Bayern nos quartos de final da Liga dos Campeões. Eram laterais o Nelson e o Escardinha. O Futebol Clube do Porto, nessa altura, perdeu por 2-1 e também tinha uma grande diferença de qualidade entre as duas equipas. Portanto, em condições normais, o Futebol Clube do Porto não se adulterando, o Futebol Clube do Porto mantendo-se fiel à sua estratégia, aos seus princípios, de equipa ofensiva, de equipa de posse, seja contra quem for, o Futebol Clube do Porto não é goleado desta maneira. Portanto, houve aqui, quanto a mim, um erro que foi absolutamente fatal e, passado meia hora do jogo, o destino do Futebol Clube do Porto já estava traçado. Gil, este fim de semana é um fim de semana de clássico, Benfica Futebol Clube do Porto. Esta derrota por 6-1 pode de alguma forma condicionar a equipa do Futebol Clube do Porto? Pode condicionar em termos psicológicos, chama a atenção também para a má prestação do Fabiano. Pede-se que num jogo de maiores responsabilidades um guarda-redes do Futebol Clube do Porto dê mais respostas do que aquelas que ele deu. Pode condicionar, eu penso que sim, que uma derrota dessas causa sempre moça, mesmo numa equipa grande como é o caso do Futebol Clube do Porto. Eu penso que o Futebol Clube do Porto há uns anos também venceu na Luz depois de ter sido eliminado da Liga Europa pelo Liverpool, e às vezes estas derrotas sabem ser usadas como tónico. O Futebol Clube do Porto pelo menos aprendeu uma lição, não pode adulterar tão radicalmente a sua forma de jogar, e penso que o Benfica não acontecerá isso, até porque em condições normais o Futebol Clube do Porto tem valores individuais muito superiores à equipa do Benfica, portanto, em condições normais é superior à equipa do Benfica e, como tal, não tem a necessidade de fazer essa alteração radical. Aliás, não tem necessidade nenhuma de fazer, seja qual for o adversário. Depois há ali casos pontuais, que de facto falamos no caso do guarda-redes, que tem que ser um caso ponderado, porque de facto o Fabiano não esteve nada bem em Munique, e depois o Benfica traz as suas armas também, até porque tem a vantagem de, em caso de fator empate, o Benfica sai favorito em termos de contas do campeonato e sai favorecido nesse aspecto. Portanto, é um jogo em que o Futebol Clube do Porto terá de reagir, mas que reagir com lucidez, sabendo que de antemão tem valores mais do que suficientes para ganhar o jogo. É o jogo do tudo ou nada? É o jogo do tudo ou nada. Para o campeonato? É um para jogo definir de tudo ou nada. o vencedor do campeonato?
Sim, costuma-se dizer que o Campeonato Português é muito feito à base das vitórias contra equipas pequenas. E o Futebol Clube do Porto, os últimos títulos do Futebol Clube do Porto são mesmo sinónimo disso. Vitórias frente a equipas pequenas e não dando tanta importância a jogos grandes, pela própria morfologia do Campeonato Português. Relembro que o exemplo mais saliente, se calhar, são as conquistas do título por parte do Coadrense aqui em Portugal. Mas, tendo em conta daquilo que se viu este campeonato, ou seja, duas equipas que são muito superiores às restantes, há ali um hiato muito grande entre o Porto e o Benfica e as restantes equipas, e tendo em conta também aquilo que foram obtendo em termos de campeonato, chegam a este ponto em que é uma final. É uma final atípica, tendo em conta as circunstâncias. O Benfica parte em vantagem, o Futebol Clube do Porto terá de arriscar tudo, até para vencer com uma margem de 2 golos. Se é possível, é possível. O Futebol Clube do Porto tem qualidade para isso. Agora terá que jogar em pressão alta, com agressividade, com as suas linhas subidas, não cometendo o erro que cometeu contra o Bayern. Eu disse aqui várias vezes que após a derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Benfica no Dragão, houve ali uma espécie de uma mudança de atitude, aquele jogo obsessivo pelas alas passou a ser mais variado, o jogo interior melhorou imenso, e agora também penso que o Futebol Clube do Porto terá a capacidade para aprender essa lição, de nunca se encolher e nunca ter... de jogar sempre com pressão alta e jogar sempre a todo o campo para conseguir lograr os seus intentos. Portanto, penso que o Futebol Clube do Porto não cairá nesse erro, não cairia em condições normais, porque o Benfica, em termos individuais, não é superior ao Futebol Clube do Porto, mas agora muito menos. O Futebol Clube do Porto está vacinado e, portanto, e para mim, mesmo apesar da derrota frente ao Bayern, parte como favorito. Qual é que te parece que, no teu entender, será o 11 inicial do Futebol Clube do Porto e do Benfica? Não queria arriscar muito nesse aspecto. Fala-se muito da inclusão do Sálvio, que ainda é uma incógnita até no Benfica. Não se sabe se ele irá jogar ou não. Há a questão de sabermos até que ponto é que o Benfica utiliza um 11 muito semelhante ao que utilizou aqui no Dragão, apenas com o Lima na frente de ataque, mas penso que aqui, fruto da ascensão do Jonas e da influência que o Jonas tem na equipa do Benfica, penso que o Jonas sairá titular. Depois... fala-se também na inclusão do André Almeida, que penso que é uma aposta acertada que o Jorge Jesus possa fazer, porque o André Almeida, de facto, apesar dos seus problemas em termos de recepção de bola, é um jogador que defende muito bem e taticamente é muito eficiente, e portanto pode dar alguma força àquela lateral esquerda, que apesar da agressividade com que o Eliseu faz as suas arrancadas, remata bem, é um jogador que cruza bem, é um jogador que sabe muito bem no terreno, mas que tem algumas debilidades defensivas, e contra o Futebol Clube do Porto, fruto da qualidade dos alas, é plausível que jogue um jogador com mais cautelas. Portanto, eu também aposto nessa inclusão do André Almeida. O Futebol Clube do Porto não tem grandes segredos na sua formação. Voltam os dois laterais que deveriam voltar, o Danilo e o Alexandre. O meio-campo será desenhado com os jogadores habituais. Não tem o Telho, mas tem o Quaresma, que também está em boa forma, apesar da primeira parte com algumas falhas. Por exemplo, no lance do primeiro gol do Bayern, ele não cobriu suficientemente a entrada do Bernat, mas é um jogador que está em boa forma. E depois temos o fator Jackson. De facto, é um jogador que parte qualquer defesa sem grandes dificuldades, e E deixou também o seu cunho em Bayern. Deixou o seu cunho em Bayern, porque de facto é um jogador... eu já tinha dito aqui várias vezes, o Oliver e o Jackson estão um bocadinho acima dos restantes jogadores do Futebol Clube do Porto. Viu-se isso contra o Bayern Munique. O Jackson foi, mesmo sozinho, mesmo no meio daquela hecatombe, conseguiu ser o jogador que mais perigo criou. Portanto, ele na Luz também vai causar imensos problemas. E o Futebol Clube do Porto, jogando com pressão alta, não deixando o Benfica começar a construir, o Benfica que terá de fazer aquela metamorfose do seu jogo que muitas vezes não está habituado. O Futebol Clube do Porto parte com algum favoritismo. Estará Jackson 100%? Vimos Vimos-lo a cochear, ali algumas dificuldades. É sempre uma incógnita, mas mesmo com o Jackson a 60-70% é sempre um perigo. Portanto, é um jogador sempre uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto quase que vale
eu não diria o dobro, mas 20 a 30% mais com a presença de um jogador daquela qualidade na frente de ataque, porque é um jogador que de facto tem tudo. É um jogador que não tem muitos pontos fracos, só mesmo a marcar penaltis é que não é muito eficiente, porque de resto aquilo é uma mão cheia de qualidades. Exatamente, é um jogador completo. Voltando ainda à Liga dos Campeões, e depois mais à frente voltaremos então também aqui àquilo que será a antevisão da jornada. No rescaldo ainda da Liga dos Campeões temos também o apuramento do Barcelona, Juventus e Real. O Barcelona ganhou com toda a naturalidade do jogo, depois de ter ganho aquela supremacia em Paris, agora venceu por 2-0. O Paris Saint-Germain, agora com o Ibrahimovic, tentou criar alguns lances de perigo, mas fosse como fosse, o Barcelona é claramente superior. Não terá feito um jogo tão avassalador, eu não vi o jogo, sou suspeito a falar, mas não terá um jeito, mas pelo aquilo que li, que me informei, não terá feito assim um jogo de um ataque avassalador, mas foi mais do que suficiente para controlar a eliminatória. O Neymar em destaque com 2 golos, portanto é um jogador que também vai subindo a sua prestação neste segundo ano do Barcelona. Um jogo que eu vi e que não me surpreendeu foi a prestação do Mónaco frente às Juventus. Apesar de ter sido eliminado, o Mónaco mais uma vez voltou a mostrar uma grande solidez defensiva, um grande trabalho que está a ser feito por parte do Leonardo Jardim, e penso que só falta ali mais um avançado, um jogador que faça um pouco mais a diferença na frente de ataque, para o Mónaco ter eliminado a Juventus, porque no conto das duas mãos não foi inferior. Faltava ali, penso que o Mónaco pecou um pouco por ter sido prejudicado com aquele lance da grande penalidade em Itália, que não era grande penalidade. Depois faltou ali um bocadinho mais de desequilíbrio na frente de ataque, a nível um ala mais capaz em termos de 1 contra 1 e um avançado capaz de fazer companhia ao Berbatov. E se o Mónaco tivesse tido um bocadinho desse desequilíbrio, poderia ter perfeitamente eliminado a Juventus. Em relação ao Real Madrid, o Real Madrid aproveitou muito o fator casa, o fator da sua galvanização. O Cristiano Ronaldo esteve muito bem, não só no perigo que causa sempre que procura zonas de finalização, mas também ao nível das assistências, da tabelinhas rápidas. O Rames também a entrar muito bem. Um Real Madrid que atacou muito bem, com muito critério, muito agressivo, e que deixou pouco espaço de manobra à reação do Atlético de Madrid. Portanto, é um apuramento também previsível. Portanto, até se resolveu nos minutos finais também, não é? Se resolveu nos últimos minutos com alguma sofreguidão, mas que era um desfecho previsível. Um golo marcado por Chicharito. O Chicharito, exatamente, mais uma vez pouco utilizado nesta época. Pouco utilizado, mas é um jogador com muito talento. É um jogador com killer instinct, que na minha opinião já fazia a diferença no Manchester United, e um jogador de facto com esse faro de golo capaz de aparecer em alguns momentos com muita qualidade. Não será um avançado top, falta-lhe ali se calhar alguma capacidade técnica para desequilibrar, mas o faro está lá, e de facto esse tipo de faro às vezes é mais útil do que qualquer revienga, se me permite essa expressão, e ele mais uma vez a fazer a diferença. De facto, estes 4 apurados, o único que é apurado com algum sentimento de injustiça é a Juventus, porque de facto acho que o Mónaco, com um bocadinho mais pela solidez que demonstrou, não teria causado nenhum espanto se tivesse sido apurado em vez dos italianos. Próxima fase que se segue na Liga dos Campeões? A ver, vamos. Eu neste momento não tenho conhecimento do sorteio, mas portanto depois, mediante esse sorteio, poderemos dizer que tipo de emparelhamentos podem fazer e que tipo de prognósticos, mas penso que o Bayern, por aquilo que demonstrou, o Bayern e o Barcelona estão um bocadinho acima dos restantes, e que são para mim os 2 grandes favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Eu mudei um bocadinho de opinião em relação ao Barcelona. Acho que o Barcelona também cresceu muito, apesar de lhe ter diagnosticado algumas falhas em alguns jogos que vi que me surpreenderam, mas o Barcelona de facto já na eliminatória frente ao Manchester City e nesta eliminatória provou que de facto está em um crescendo substancial, e como tal tem algum favoritismo. O Real Madrid parece que não estará tão apto a vencer esta Liga dos Campeões como o Bayern e o Barcelona. O Real Madrid individualmente tem jogadores de facto muito talentosos e que podem resolver a partida de um momento para o outro. Penso que em termos coletivos que faltará ainda algum toque do Real Madrid para chegar ao nível do Bayern e do Barcelona. Isto é tudo muito subjetivo, naturalmente. Mas vamos ver, depende muito do sorteio, com quem calhar o Real Madrid. Vamos ver até que ponto é que conseguem adequar uma estratégia de colocar o meio campo ofensivo e aquele ataque sempre demolidor em situações de supremacia face das defesas adversárias. Portanto,
mas penso que no cômputo geral estou um bocadinho atrás do Barcelona e do Bayern, e esses são os meus dois principais favoritos. Ou seja, Bayern e Barcelona, Exatamente. aqui na tua opinião, a estarem então, a serem as duas equipas que poderão então ganhar este ano a Liga dos Campeões. Fazemos agora o rescaldo da jornada passada. A jornada passada, o Futebol Clube do Porto com uma equipa sem os seus habituais titulares, a ganhar com alguma... Não foi um jogo difícil, mas um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi controlando e fazendo o que haver para ganhar uma Académica, que se prova que apesar das melhorias sentidas neste reinado do José Viterbo, é uma equipa com alguma dificuldades naturais em aguentar equipas com ritmos mais altos. Aconteceu com o Benfica e aconteceu com o Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória controlada, já a pensar em Munique. O Benfica aproveitou, mais uma vez, na sua senda de equipa venenosa que muitas vezes tem. É uma equipa que aproveitou muito o fator Jonas, um jogador que mais uma vez aparece nas zonas de finalização. Houve aquele lance polémico no final da primeira parte, mas o Belenenses, apesar de algumas oportunidades que criou na primeira parte, nunca foi aquela equipa que eu pensava que seria capaz de causar mais frição ao Benfica. Portanto, o resultado também com o Benfica, com uma intensidade maior, o Belenenses também penso que não conseguiu aguentar esse ritmo. Transições muito violentas, arrancadas muito violentas sempre do meio campo para a frente, e o Benfica acabou por vencer o jogo com alguma naturalidade. Depois o Sporting Boa Vista, um jogo marcado por uma expulsão. O Sporting, mesmo a jogar com 10, conseguiu através de um bom cruzamento, Slimani mais uma vez a demonstrar que é um bom saca-rolhas. Quando o Sporting recorre muito a esse jogo de cruzamentos largos e de serviço, é um bom jogo de cabeça, que de facto o Slimani vai dando pontos, e mais uma vez o Sporting mantém a sua bitola de preservar aquele terceiro lugar e começar a pensar no jogo da Taça de Portugal e planear devagarinho a sua próxima época, que é isso que o Sporting, com uma equipa muito jovens, mais uma vez com os seus dois centrais, Tobias Figueiredo, Paulo Oliveira, dois jogadores muito jovens, mas que de facto têm um potencial para crescer que é imenso. O meio-campo também muito jovem, uma equipa com potencial para crescer. Vamos ver até que ponto é que os reforços da próxima época podem ou não acrescentar essa tónica de qualidade que faça com que o Sporting seja uma equipa que faça realmente a diferença. Fala-se muito no regresso do Labiad, e é de facto um jogador muito acima da média. Se o Sporting conseguir resgatar esse jogador mais uma vez para os seus quadros, poderá pelo menos um jogador que joga no meio, que joga na ala, um jogador que remata muito bem de longe, um jogador que tecnicamente muito evoluído, penso que poderá ser uma mais-valia para a equipa de Alvalade. Mas é uma equipa que em termos de campeonato pouco mais tem a dizer, portanto Sporting ficará em terceiro lugar, quase certeza. O Sporting que esta jornada se desloca a Moreira de Cónegos. Sim, um adversário sempre difícil, que causou alguns problemas, quer ao Benfica, quer ao Futebol Clube do Porto. É uma equipa que se foi agora equilibrando, depois de algumas saídas complicadas no mercado de inverno. O Sporting não tem a pressão do resultado, o Moreirense também está a efetuar um campeonato tranquilo. Será um jogo com, quanto a minha, previsibilidade de vitória do Sporting. Mas o Moreirense é uma equipa que, sobretudo pela linha de ataque, tem uma linha de ataque talentosa, e aproveitando por vezes algum desnorte que a defesa do Sporting vai demonstrando, poderá causar alguns problemas. Mas o ponto fundamental deste jogo é que de facto não há pressão do resultado, portanto é um jogo já de final de campeonato, tipicamente de final de campeonato. Falamos agora de Leandro Silva. É verdade, um jogador que teve em destaque frente ao Fulham na International Cup, é um jogador que marcou 3 golos. É um jogador que eu acompanho nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Ele tanto pode jogar a lateral direito como naquela posição 8 de box-box que tem jogado na equipa B. É um jogador que de facto não marca muitos golos, mas é um jogador que, pelo que me lembro, rematava muito bem de longe. Era um jogador que, mesmo em bolas paradas, que era um jogador muito apto para isso. É um jogador muito combativo. É um jogador que, como te disse, em lateral direito, é um jogador que sabe fazer muito bem o corredor, é um jogador com polivalência, e é um jogador que, fruto deste resultado, pode aspirar a ter algumas possibilidades mesmo a um nível superior no Futebol Clube do Porto. Portanto, é um jogador com esse cunho de versatilidade, e é um jogador
com essa característica que é o remate de longe, que sempre evidenciou nas camadas jovens, e é um jogador que me parece que sempre conseguiu evoluir, portanto poderá dar algumas cartas, é sempre uma incógnita, mas a nível sénior poderá dar algumas cartas. O Futebol Clube do Porto. Muito Sim. bem. Gil, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, com possibilidade de ocorrência de trovoada. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 14 graus e uma máxima de 18. Em Lisboa a mínima será de 15 graus e a máxima de 18. E em Faro a mínima será de 16 graus e a máxima de 20. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.